Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 27 de Shevat, 5.785 a contar da criação, e o dia 25 de fevereiro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana, junto com ela, né, as leituras e os ensinamentos dos nossos mestres, do nosso Rebbe Menachem Mendel, de Rashi principalmente também, né, e demais comentaristas da Torá, trazendo os ensinamentos para que nós possamos cada vez mais conhecermos, né, a Torá, o seu significado, a sua potência em realmente atingir as nações juntamente com as 7 leis de Noah. Lembrando que um dos fatores essenciais para que o mundo continue existindo é exatamente a Torá. Sem a Torá, nós não teríamos absolutamente nada e não existiria absolutamente nada, né? Então, por isso, o grande projeto de Hashem é, de fato, né, a Torá, onde está implícito as 7 leis de Noah, e com isso as nações têm a oportunidade, através do povo judeu, de conhecer a Torá. Nós estamos na 19ª porção do ciclo 5.785, e dentro do livro de Shemot, Êxodo, nós estamos na 7ª porção, que é conhecida como Terumá. Nós teremos nesta semana 96 versículos, e no final da semana nós teremos então completado 2.286 versículos estudados nesse novo ciclo. Estamos também no capítulo 25 de Shemot e vamos até o capítulo 27, verso 19, onde teremos aí os 96 versículos para estudarmos nesta semana, ok? A Parashá Terumá, ela traz para nós o salmo da semana, o salmo de número 26, e a porção do profeta, a Haftará, 1 Reis, capítulo 5, verso 26, que vai até o capítulo 6 e o verso 13, né? Nessa Parashá, nós temos aí a questão do Mishkan, o tabernáculo no deserto principalmente. Os judeus, convencidos de que Moshe não iria descer do Monte Sinai, cometeram o famoso pecado de fabricar um bezerro de ouro. Algumas pessoas quiseram adorar o bezerro como um ídolo, então Deus retirou a sua presença do povo inteiro. Para ter um lugar onde estabelecer sua presença dentro do povo judeu, Deus ordenou então construir uma moradia portátil, né, um Mishkan, o tabernáculo no deserto, formada por uma tenda com função de santuário, chamado Mishkan, um pátio ao seu redor e diversos móveis, objetos que deveriam ser colocados em locais específicos no interior e em torno do santuário. Esta 7ª porção do livro de Shemot começa com a ordem de Deus ao povo judeu de contribuir, que em hebraico é terumá, para a construção deste Mishkan. Então, terumá, que significa contribuição, uma vez que o tabernáculo foi construído, de acordo com as contribuições feitas pelos judeus. Aqui nós vemos que foi possível a construção pela contribuição. Se não houvesse contribuição, não haveria construção, né? É algo que se deve pensar, né, principalmente no meio Benei Noach, porque tem muitos que acham que as comunidades locais ou as sinagogas Benei Noach locais, acho que vivem de brisa, né? Parece que certos Benei Noach parece que tem um jacaré, um crocodilo, né? Uma serpente no bolso, escorpião, né? Tem medo de colocar a mão no bolso, né? No sentido de contribuir, né? A contribuição, ela é bíblica, né? E o nosso Rav Yaakov Gerensad, ele sempre frisou isso daí, que é necessária a contribuição para a manutenção das comunidades locais ou das sinagogas Benei Noach locais
para que haja realmente a construção, né? E a construção ela está tanto no sentido a construção física, como também na construção da fisicalidade dos livros de estudos. Também está dentro daquele aspecto, né? Aquele líder local ou o emissário local que precisa se dedicar aos estudos para poder realmente trazer essa manutenção espiritual para a comunidade local. E no caso daqueles que fazem lives de estudos, né, também possam ter todo o equipamento necessário, livros, estudos, tempo para estudar, para poder realmente trazer essa manutenção espiritual, né? Então a Parashá Terumá ela começa realmente chamando a atenção em todos esses aspectos, né? Então o pensamento racídico ensina que Deus criou o mundo porque ele tinha um plano. O plano contém uma cláusula. A cláusula é que esta revelação deve acontecer através do esforço do homem. É o esforço humano. Então a contribuição, a oferta, doações, dízimos, né, e por aí afora vai, é um esforço humano. Então com esse esforço humano acontece exatamente o quê? Que Deus vai fazer acontecer milagres, vai acontecer coisas preciosas no meio das comunidades, bem como também na própria manutenção de todos os aspectos necessários para que haja expansão nos estudos da Torá, das 7 leis de Noah, a transformação do mundo para ser a moradia de Hashem, né? Então é o esforço humano. Sem o esforço humano, Hashem não vai fazer nada. Então aquele que cruza o braço, né, que passa um zíper e cola com super bonder, né, o zíper, para não abrir o bolso, a carteira, né, etc e tal, né, Deus não vai fazer absolutamente nada. Então por isso, aqueles que contribuem, eles têm muito realmente a ganhar, tanto no campo espiritual, como no campo físico, material e financeiro, né? E aqueles que contribuem com amor, realmente com coração, né, kavaná, a verdadeira intenção do coração, sabe muito bem o que tem desfrutado das bênçãos de Hashem, né? Então, aqueles que ainda não colocaram a mão no bolso, na carteira, o modo de dizer, para contribuir e não tem contribuído, então pense bem sobre isso daí. Você é que ganha. Você não contribuindo, é você que perde, ok? Essa é a realidade. Então a cláusula realmente do plano de Deus, no sentido de fazer a criação de todas as coisas, é que a revelação deve acontecer através do esforço do homem. Entendeu? Então é através dos nossos esforços que as coisas acontecem, né? Aquela retórica de certos segmentos religiosos nos quais pertencíamos, né? Que você não precisa fazer nada, que tudo cai do céu, isso daí já está comprovado por A mais B através da Torá, que são falácias, ok? Então, ao dar a Torá, Deus declarou o seu plano. Ele nos ensinou como podemos revelar sua presença no mundo ao executar mandamentos. Mas, naquele momento, tudo vinha de Deus. Até o momento, tudo vinha de Deus, né? Com referência principalmente à questão da revelação da outorga da Torá no Monte Sinai, né? Então, até ali, de uma certa forma, tudo vinha da parte de Hashem, né? Então, através dos patriarcas, através de Noah, né, até a outorga da Torá, nós vimos ali que tudo foi uma preparação para que houvesse uma fusão do divino e do humano, né? E nessa parceria, né, Deus e o ser humano, as coisas viriam a acontecer como tem acontecido através de todo esse processo aí. Ok? Então, os milagres que aconteceram no Egito,
os milagres que aconteceram até antes da entrega da Torá, era tudo uma preparação para que realmente houvesse essa fusão entre o divino e o humano, para que realmente as coisas possam acontecer e cada ser humano venha a ter méritos diante de Hashem, de poder realmente participar da redenção final com o justo Mashiach e ter a sua porção, a sua parte, né, no Olam Rabá, no mundo vindouro, a vida eterna. Com a construção do tabernáculo Mishkan, a cláusula de Deus começa a ser implementada. Agora, o homem tinha feito um esforço para ajudar o plano de Deus e se realizar. É por isso que nossa paraxá, que fala da casa de Deus, recebe o nome da contribuição do homem. Terumá é a nossa paraxá. Pois a casa de Deus só poderia estar completa quando sua cláusula do envolvimento humano fosse satisfeita. O problema com esta paraxá é que ela parece ser, à primeira vista, né, obsoleta, parece que não tem peso nenhum, parece que não tem significado nenhum. O tabernáculo era uma estrutura temporária, que foi substituída pelo templo em Jerusalém. Assim, por que nós temos de ler sobre esta paraxá e sobre o Mishkan? O tabernáculo possui uma vantagem que o templo não tem. A singularidade do tabernáculo é que trouxe sua contribuição para o lugar mais distante, o deserto. Assim nós lemos na paraxá, ano após ano, para nos lembrar da necessidade de trazer o judaísmo para os lugares mais distantes, né? Dentro desse aspecto aqui, né, o lugar da sua contribuição para o lugar mais distante, o deserto, significa que não existe fronteiras para a contribuição. Então nós temos, né, vários contribuintes que colaboram com a Sinagoga Beninu Regional Bauru, que colaboram com o novo projeto da nova Beit, né, da nova sinagoga Brooklyn, ali junto com o Rav Yaakov em São Paulo, no Brooklyn, né? Então, são pessoas que nem moram em São Paulo, pessoas que nem moram no estado de São Paulo, mas que têm aí, né, contribuído, né, com as suas doações, tanto para a nossa comunidade local, a Sinagoga Beninu Regional Bauru, como também para a nova construção da Sinagoga Rabá de Brooklyn, né? Então, são pessoas, entre aspas, né, como diz aqui a introdução da nossa paraxá, né, no deserto, ou seja, de lugares distantes, que o deserto significa não tem fronteiras, né, estão contribuindo. E quem está sendo agraciado, abençoado, quem que está tendo realmente bênção sobre bênção? São os contribuintes. Então isso vem mostrar para nós o quanto é importante nós estarmos assiduamente estando na questão de ter uma contribuição, para que nós possamos cada vez mais recebermos da parte de Hashem, como diz Maimônides, né? No mínimo 2 vezes mais Hashem retribui. E Hashem, ele não retribui só 2 vezes mais, ele retribui muito mais, né? Por quê? Porque ele é, como diz o profeta, ele é o dono do ouro e da prata, né? Aquela questão de as pessoas querer receber benefícios de graça, não dão o devido valor. O esforço humano é para que nós tenhamos méritos e para que nós venhamos valorizar aquilo que nós fazemos, né? Então, por isso, é muito bom, é muito importante nós estarmos aí refletindo sobre a questão de ter uma contribuição, doações, ofertas, dízimos, etc. e tal, para a causa de Hashem. Ok? Antes de continuarmos a nossa paraxá da semana, né, nós queremos aqui trazer um relato Rabad, né, que foi enviado, né, o Rabad em Jerusalém, em Israel, enviou ao querido Yarden Bibas, né, o pai, né,
de Kfir e Ariel, e marido, né, de Shiri Bibas, né? Então, essa semana o Rabad publicou, né, os seguintes dizeres. Na quinta-feira, o mundo testemunhou com horror os caixões com os corpos de Oded, Lifshitzi, Kfir e Ariel Bibas, sendo exibidos pelo Hamas em meio às multidões delirantes em cima de um palco, um verdadeiro circo, antes de finalmente serem levados de volta para casa, para Israel, né? O quarto corpo, que deveria ser de Shiri Bibas, mãe das crianças, foi trocado propositalmente pelo corpo de outra mulher de identidade desconhecida. Desde o terrível massacre de 7 de outubro de 2023, nossos corações foram partidos mais vezes do que podemos contabilizar. E hoje nossos corações estão despedaçados mais uma vez. A família Bibas, com seus 2 adoráveis filhos ruivos, fixou residência em nossos corações e mentes. Rezamos por eles, nos preocupamos com eles sem conseguir parar de pensar nessas crianças e sua mãe na mão de terroristas em túneis de Gaza. E agora nossos corações estão com Yarden, o pai, que retornou de Gaza para saber que sua família não existe mais. Nossa mensagem a um pai com o coração destroçado, em nome de todo o Rabad universal. Querido Yarden, faltam palavras, compartilhamos a sua imensa dor, gostaríamos de dizer algo que pudesse aplacar um pouco o seu sofrimento indescritível, mas sabemos que não podemos. Se pudéssemos, ofereceríamos um forte abraço e diríamos: Yarden, você é nosso querido irmão, sua esposa Shiri é nossa irmã, seus filhos Kfir e Ariel são nossos filhos. Nós amaremos todos vocês para sempre. No último ano e meio, nunca paramos de pensar e rezar com esperança pelo retorno de você e a sua família. Continuaremos rezando por você e continuaremos a lembrar e honrar as almas sagradas de sua família. Por favor, saiba que centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo fizeram mitzvot em seu nome e de sua família, e assim continuaremos. As almas de sua querida família continuarão a brilhar intensamente. Quando as palavras nos faltam, recorremos ao texto tradicional pronunciado pelo nosso povo por séculos e gerações. Possa o onipotente Deus consolar vocês entre os enlutados de Sion e Jerusalém. Amém. Esta é a mensagem Rabad, né, para a família Bibas, né, nessa conclusão dessa semana que teve aí, muito pesarosa, sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem. No próximo fim de semana, no domingo, dia 2 de março, até terça-feira, dia 4 de março, estará acontecendo o 9º Seminário Nacional Bnei Noach Brasil, né? Haverá a presença de vários rabinos, né, daqui do Brasil, e também o rabino e médico Dr. Tal Nir, né, diretamente da Terra Santa de Israel, juntamente com a sua esposa, estarão presentes aqui no 9º seminário, no circuito Maccabi, em São Paulo, na Avenida Nova Cantareira, 4120. Né? E ali haverá vários momentos, palestras, né? Teremos ali um momento do shopping, que é onde tem vários produtos, livros, artigos, Bnei Noach, que estarão ali sendo colocados à disposição dos frequentadores. Teremos um momento muito importante também, virtual, né, experiência em realidade virtual, em que iremos fazer, né, uma visita ao Mar de Juncos, ao Mar Vermelho. Vamos conhecer o Mar Vermelho por dentro, né, através
dessa tecnologia da realidade virtual, né? Será muito bom ali, né? Então, o 9º Seminário Beneinor chegou e nós teremos ali, vamos trazer, né, à tarde com a Torá, né, durante domingo, segunda e terça-feira, nós teremos vários flashes durante a programação, né, do 9º Seminário. Então, horários diversificados, nós estaremos trazendo alguns flashes ali para que vocês possam estar desfrutando de alguma coisa do nosso seminário. E com a graça de Hashem, no retorno, né, estaremos trazendo aí um breve relatório dos acontecimentos ali. Ok? Baruch Hashem. Os nossos amados que estão aí ao vivo e a cores, né? A Luciana Rodrigues, de Marília, a Cristiane Neri, a Cristiane Neri, né? Lá do norte, né? A Cristiane. O Simoniel Delmiro, né? Simoniel Delmiro, né, de Monte Alto, São Paulo. Adi Machado de Alvoradas, Rio Grande do Sul, está dizendo que 2 pessoas estarão aqui, 2 visitantes serão aqui da comunidade do Rio Grande do Sul. Você está dizendo, de Machado, que duas pessoas da comunidade estarão no seminário em São Paulo, é isso? Confirma pra gente aí. O Sebastião de Oliveira, da Flórida, né, dos Estados Unidos, está aí conosco também. Baruch Hashem, estamos lá nos States. A Maria Inês Mono Martins, Pirajuí, da Sinagoga Beneinor Regional Bauru. A Marli Gonçalves Duarte, né? Marli, coloca a cidade pra gente aí, o estado, fazendo favor. O Arlan Tavares, né, e a esposa Ângela Rodrigues, da cidade de Pacatuba, Ceará, também estão aí presentes, né? Baruch Hashem, um casal muito estimado. Simoniel, a Nara Oliveira, Nara Bauer Oliveira, Rio de Janeiro, também está conosco aí. A poltrona número 1, a Edna Paglassi Marmol, está por aqui. Baruch Hashem. A Di Machado está confirmando que 2 pessoas ali da comunidade Beneinor do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, estarão também no seminário, né? Me passa os nomes deles aí para que a gente possa saber quem são para chegar lá e cumprimentá-los também, tá bom? O Frederico Rodrigues Durando, de Petrolina, Pernambuco, também chegou por aí. Baruch Hashem, né? É isso daí. Dino, não esquece de mandar os nomes das 2 pessoas que irão, hein? Ok. A Miriam Barros, de Brasília, também chegando por aí, né? São alguns nomes que apareceram aqui na telinha, aqui, ok? Baruch Hashem. A nossa paraxá, ela começa no capítulo 25 de Êxodo, aliás, de Êxodo, Shemot, a gente costuma tanto com Shemot, esquece do Êxodo. No capítulo 25 de Shemot, Deus falou a Moshe dizendo: fale aos israelitas e faça com que eles peguem, né, ou dediquem para mim uma contribuição. Peguem minha oferenda de todo aquele cujo coração o inspirar para dar, né? Então vejam bem que nós temos aqui alguns aspectos interessantes, né? O Simoniel Delmiro está perguntando se eu irei ao 9º seminário. Sim, Simoniel, eu estarei lá com a graça de Hashem. Junto comigo vai um outro irmão aqui da nossa sinagoga Beneinor, o Márcio Aparecido, estará conosco ali também no seminário. Então daqui de Bauru nós estaremos indo em 2 pessoas também, com a graça de Hashem. Então nós vemos aqui no início da nossa paraxá, nos versos 1 e 2, né, Deus falou a Moshe. Então Deus falou a Moshe, ele orientou a Moshe a fazer o quê? Fale aos israelitas e faça com que eles peguem, ou dediquem,
para mim uma contribuição, né? Peguem uma contribuição para mim. Pegue minha oferenda de modo aquele cujo coração o inspirar para dar. Ou seja, o que nós vemos aqui é que o Eterno está orientando Moshe a falar para o povo, a contribuir para a construção do mexicano. Ele não está ordenando, ele está orientando, certo? E aí o Eterno ainda fala para Moshe: peguem minha oferenda de todo aquele cujo coração o inspirar para dar. Então, quer dizer, está dizendo nessa questão de terumá, né, oferta, doação, que seja realmente com o coração inspirado para fazer a doação. Um coração voluntarioso. E esse coração voluntarioso, ele age de acordo com Kavaná, a verdadeira intenção do coração. Movido pelo quê? Pelo amor a Hashem. Entendeu? Essa é a questão, ok? A Carla Tônia de Bauru, chegando aí, a Vânia Ivonete, Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco também, chegando por aí, Baruch Hashem. Então, amados, vejam bem que o que de fato alegra o coração de Deus, o que de fato realmente traz satisfação divina para o Eterno, é exatamente quando os corações se movem voluntariamente, por amor, a fazer mandamentos, a fazer doações, ofertas, dízimos, etc. e tal. Quando os corações se movem voluntariamente por amor à causa de Hashem, em todos os seus níveis. E aí então realmente acontecem proezas que o Eterno realiza, porque é exatamente a fusão entre o divino e o humano. Nos unimos a Deus. Então por isso o tema que nós colocamos aí no nosso shiur, né, Deus, ele pode morar conosco, que é uma palavra que nós vamos trazer daqui a pouco do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre esse aspecto. Sim, numa linguagem humana para entendermos. Ou seja, quanto mais nós obedecemos à vontade de Hashem, por amor, voluntariamente, mais e mais a sua presença é uma realidade entre nós, em nossas vidas. Porque vejam bem, o verso 3 diz assim: esses são os tipos de contribuição que vocês pegarão deles: ouro, prata, cobre, lãs, turquesa, púrpura, carmesim, linho, pelo de cabra, couro de carneiro, tinto de vermelho, couro multicolorido de tarrash, madeira de acácia, óleo para a lâmpada eterna, especiarias para o óleo de unção e para o incenso de especiarias, pedras xoxam e pedras que preencham todo o avental e o peitoral. Eles farão um santuário dedicado a mim, e eu morarei dentro deles. Vocês farão o tabernáculo e o formato de todos os seus utensílios, seguindo o que eu lhe mostro, e assim o farão. Né? Então, vejam bem, quando nós temos no verso 3, pegue a contribuição que vocês pegaram deles. Aqui está falando no sentido masculino, não no sentido eles e elas, mas é no sentido deles, no sentido masculino, dos homens. Por que isso? Por que não das mulheres? Simplesmente pelo detalhe que as mulheres estão isentas do pecado do bezerro de ouro. Mas depois elas contribuem, nós vamos ver lá na frente. Elas acabam contribuindo. Moshe se recusa a receber a doação delas, mas Deus fala para ele, fala, não, pode receber. A doação delas é preciosa para mim. Mas o princípio é nesse sentido. A doação, a contribuição, ela é uma forma de nós retificarmos nossas vidas, corrigirmos as nossas vidas. E ainda por cima,
nós recebemos bênçãos da parte de Hashem. Tanto no campo espiritual, como no campo físico, saúde, como no campo financeiro e material. Então o Hashem, ele é precioso e maravilhoso em cada detalhe. À medida que nós vamos crescendo no seu conhecimento, é onde que nós vamos cada vez mais descobrindo a graça bendita de Hashem. Ok? Rashi, ele comenta também essas questões dizendo: a mim significa dedicada a mim. Então, quando nós lemos ali sobre a questão para mim, significa dedicada a mim. Ou seja, tudo que nós fazemos dentro das atividades no campo monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, tudo que realizamos é dedicado a Ele, ao Eterno. Então é como se o Eterno estivesse falando diretamente com cada um de nós. O que você está fazendo é dedicado a mim. É um recado de Deus para cada um de nós. É o falar do Eterno para cada um de nós. E nós precisamos ter, né, essa sensibilidade espiritual para nós termos essa percepção que nós não estamos fazendo absolutamente nada para o homem. Nós não estamos fazendo absolutamente nada no sentido material sem valor. Tudo que nós realizamos, nós estamos realizando numa dedicação para Hashem. E ele diz, é dedicado a mim. Então Rashi nos fala sobre isso daí. Rashi também, ele responde que a mim significa dedicada a mim. Isto é uma insinuação para a explicação, né, de Yalkut Shimoni, um dos outros comentaristas, que Deus desejou morar entre os judeus e que para isso ele pediu que o tabernáculo fosse dedicado a ele. Por isso o versículo diz: peguem para mim e não deem-me, pois doando ao tabernáculo no qual a presença de Deus habitou, os judeus estavam efetivamente pegando, entre aspas, Deus para si. Ou seja, a sua dedicação, dedicação a mim, diz o Eterno. Então é como, diz Rashi, né? Como se estivesse pegando Deus. Ou seja, sim, é possível Deus morar conosco. É isso que quer dizer. É possível, sim. Então, quando nós compreendermos de forma com sensibilidade espiritual que tudo que realizamos na obra de Hashem é como se ele estivesse falando com cada um de nós, e isto é dedicado a mim. Ou seja, é ele falando conosco, por quê? Porque é possível sim Deus morar conosco. Então esta percepção espiritual é importante nós termos, para que nós possamos fazer com mais dedicação, com mais amor, com mais alegria. Porque realmente, quando nós unimos esses detalhes, isto faz com que ele, o soberano dos mundos, se sinta feliz com cada um de nós. Ok? Rashi ainda diz assim: responde que para mim significa dedicada a mim. O versículo nos ensina uma lei prática. Se uma contribuição não é dada com a intenção correta, ela é inválida. Preste bem atenção nisso. Não podemos fazer nada em vão, aleatoriamente. Não podemos em hipótese nenhuma. Ou seja, como diz Rashi, nos ensina uma lei prática. Se uma contribuição não é dada com a intenção correta, ela é inválida, não serve para nada. Um exemplo simples, a pessoa diz assim: eu vou doar por doar. Ele não está tendo uma intenção. É como se fosse assim, pega um papel, amassa um papel e joga fora, sem intenção. Ou seja, ele não está com uma intenção correta.
Então, por isso, o que nós fazemos aqui na nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru? Então, quando nós falamos a respeito de alguma contribuição, nós falamos para os amados objetivamente. Ó, a sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, ela precisa das vossas doações para sua manutenção, para reformas, para adquirir material, né, para estudos, etc, etc, etc. Água, luz, internet, companhia limitada, certo? Então nós falamos objetivamente qual é o resultado final da vossa doação. Ó, nós temos aí o projeto Nova Sinagoga Bnei Noach Brooklyn, São Paulo, junto com o Rav Yaakov Gerenstad. Então as pessoas que fazem doação, elas falam, ó, essa doação é para o projeto da Nova Sinagoga Brooklyn do Rav Yaakov. Então ela vai destinada para aquilo especificamente, né? Tem vários amados aí que falam assim, ó, essa de Sedaká que eu estou enviando, essa de Sedaká é para o Morê, José Marmol, né? É para suas necessidades, sejam elas espirituais, físicas, financeiras ou materiais. Então ela vem com objetivo, ela vem destinada a um propósito. Então ela alcança esse propósito, e assim sucessivamente, entendeu? Então toda Sedaká, ela precisa ter um propósito, ela tem que ter uma intenção. Você não pode fazer assim, eu vou fazer por fazer. Não, ela tem que ter um propósito, senão o milagre não acontece. Como diz Maimônides, no mínimo, Hashem, ele retribui 2 vezes. Por que a de Sedaká, as doações, a resposta ela é mais rápida da parte de Hashem? Porque Hashem, na linguagem nossa humana para compreendermos, Hashem, ele se alegra com aquele que faz com o coração alegre, voluntariosamente, certo? Segundo detalhe, Deus ele não quer ficar devedor de ninguém. Deus ele não quer, entre aspas, para compreendermos, Deus não quer ser cobrado. Ó Senhor, eu fiz tal coisa e eu fiquei a ver navios. O Senhor não fez nada. Então Deus ele não quer ser cobrado. Ele já age antecipadamente. Então são estas sensibilidades de conexão com Hashem que nós não podemos perder. Porque ele se alegra com as nossas ações voluntárias, com amor e com alegria. Entendeu? Então isso é importante nós temos em mente e nós podemos captar isso daí. Por isso que Rashi, ele fala de forma bem clara, se uma contribuição não é dada com a intenção correta, ela é inválida. Então aí sim é como se jogar um papel ao vento. Você amassa um papel que não serve para mais nada e joga fora. Então a sua contribuição ela pode virar isto. E aí se você diz assim, poxa, eu fiz uma contribuição, mas eu não vi resultado. Obviamente nós não podemos barganhar com Deus. Nós precisamos fazer voluntariamente, com amor e com alegria. Porque isto é a sua vontade. Então esses que o fazem, eles não têm esse pensamento de cobrança, nem de barganhar com Hashem. Eu vou fazer isso, mas o Senhor precisa fazer tal coisa comigo, para mim. Não, por isso que ele é o Pai das misericórdias e nós somos os filhos. Qual que é a alegria do Pai para com o seu filho? Quando o seu filho faz aquilo que o agrada, que deixa ele, pai, feliz. É recompensar o seu filho. Assim é o nosso Pai Celestial. Assim é o nosso Pai das misericórdias. Então nós não precisamos barganhar com Hashem. Não precisamos fazer essa troca, eu te dou e tu me dás. Não. É fazer com amor, com alegria, com coração voluntarioso. E ele, que é Dayan Haemet, é o juiz verdadeiro, ele recompensa cada um sem sombra de dúvidas. Ok? Então, essa é a questão do princípio aqui sobre a questão de doação.
ok? Que isso fique de forma bem simples e bem fácil de entender, né? Porque realmente as coisas de Hashem não são complicadas. É muitas vezes, né, nós que complicamos as coisas, na verdade, ok? Entre outros detalhes que nós temos aí, vejam bem, quando nós vamos para o verso 3 do capítulo 25, ali fala o que você, Moshe, né, vai pegar deles, né? Então começa ouro, prata e cobre. Veja bem, começa com ouro, com prata e cobre. Isso significa que toda a tua doação, né, por mais simples que seja, para você ter uma ideia, né, eu já recebi, eu particularmente, né, a pessoa fez uma doação para mim, certo? Para o Morê, né, para as suas necessidades. A pessoa, ela fez doação de 18 centavos. 18 centavos. Você acha que 18 centavos parece que é algo insignificante? Não. É de grande valor. Primeiro, 18 na Kabbalah, ela significa vida. Vida. Certo? E a Edneu, nós sempre estamos fazendo prece em favor desta pessoa para que ela possa ganhar muito. Porque temos a sensibilidade de perceber que o muito que ela ganhar, ela vai fazer as suas doações também. Então, é aquela questão que nós vamos ver mais para frente na nossa paraxá da semana, a questão do meio shekel. O que é o meio shekel? Para entendermos, é meio centavos. Entendeu? São centavos. Então, qual que é a nossa moeda corrente? O real. Então, o real ele é contado de que forma? É R$1. Então, R$1 é o inteiro, é o completo. Então, o meio shekel, então ele é metade de um shekel, ou R$1, para podermos entender. Então, quando o Hashem ele fala para todo judeu contribuir com meio shekel, é para que nós possamos compreender de que nós não fazemos nada sozinhos. Se nós não estivermos interagidos, interligados, nós não vamos fazer nada. Ninguém faz nada sozinho. Essa que é a realidade. Então o meio shekel, ele vem mostrar para nós o quanto que nós precisamos um do outro. O quanto que nós precisamos um do outro. Então por isso a contribuição que fala aqui nessa Parashá Terumá, ela fala exatamente com essa questão de kavaná, a verdadeira intenção do coração. Sem sombra de dúvidas. Um determinado dia, uma pessoa chegou no nosso portão e disse assim: Marmol, você não vai ficar ofendido? Eu trouxe uma oferta para você. Falei, não, nós não podemos proibir ninguém de fazer uma oferta. Nós não podemos proibir ninguém de fazer tzedakah. Aí então ele pegou, tirou lá de dentro do carro dele uma sacolinha com 1 quilo de carne. Ele falou, eu vim trazer isso daqui, eu senti no meu coração de trazer isso daqui para você hoje. Eu falei, Baruch Hashem, que hoje a Edneu nós não tínhamos mistura para comer. Ele falou, amém, aleluia. Então, realmente, é de Deus mesmo o que eu senti. Ele falou assim, mas é engraçado, a gente sempre vê você sorrindo. A gente, né, nós, as pessoas do nosso entorno, a gente sempre traz problemas para você, dificuldades, etc. E você sempre está sorrindo, trazendo uma palavra boa, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de amor, etc. e tal. Parece que você não tem necessidade de nada. Mas hoje, Deus me tocou muito forte nisso daqui. Eu falei, amém, Baruch Hashem. É isso daí mesmo.
Então, essa é a questão, amados, que nós precisamos estar com a sensibilidade espiritual muito apurada no nosso dia a dia. E é através da Torá, através das 7 leis de Noa, através de nós fazermos a vontade de Hashem, praticarmos os seus mandamentos, as 7 leis de Noa. Estarmos honrando o Shabat como nós precisamos fazer, porque o Shabat é uma preparação para a redenção final com o Mashiach. É nós estarmos interligados cada vez mais para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos realmente conectados com Hashem, com o Eterno. Se nós estamos dessa forma conectados uns com os outros, com a sensibilidade espiritual, o que Hashem não fará em nossas vidas e através das nossas vidas? Então, por isso, amados, que nós possamos cada vez mais buscarmos a vontade de Hashem e nós estarmos juntos, porque juntos nós somos mais fortes para podermos levar o monoteísmo com o fundamento judaico e orientação rabínica e podermos realmente dissipar as trevas e preparar este mundo para ser a moradia de Deus. Porque o plano de Deus é fazer deste planeta a sua moradia, como foi na criação, o Gan Eden, o Jardim do Éden. É aqui neste mundo que ele vai fazer essa moradia, o Jardim do Éden. Então o mundo não vai ser destruído, etc e tal, não. Né? Então é bom nós estarmos aí. Então vejam bem que quando começa ouro, prata e cobre, ele está dizendo exatamente que nós precisamos fazer das nossas doações algo muito precioso. Muito precioso, como o ouro, como a prata, como o cobre. Aí depois vem as demais questões ali pela frente, ok? Então faça, né, o meio shekel, ele quer dizer o seguinte: o rico não podia dar a mais e o pobre não podia dar a menos. Por quê? Significa que todos têm condições de contribuir. É isso que quer dizer. Todos têm condições de contribuir. E que faça com amor, com alegria. Entre outros produtos e objetos ali adquiridos, nós temos ali a madeira de acácia, né? Então, a Rashi e o nosso Rebbe Menachem Mendel, eles comentando sobre essa questão aí do versículo 5, sobre a madeira de acácia, então fala a plantação de acácia de Yaakov Avinu, o nosso pai Yaakov. O que significa isso? Que quando o Yaakov, ele desceu com seus filhos para o Egito, por causa da fome, em que José era o governante, né, o vice-rei do Egito, Yaakov, ele levou para o Egito mudas de acácia. E ali, quando chegou no Egito e foram para a terra de Goshen, então ali plantaram as mudas de acácia. Porque Yaakov Avinu, ele teve a visão de que quando o povo fosse visitado pelo Eterno e fossem libertos do Egito, eles precisariam da madeira de acácia para a construção do tabernáculo. O tabernáculo no deserto, o Mishkan. Entendeu? Então, por isso, o tabernáculo, né, os fundos coletados para o tabernáculo era uma mitzvah que recaía sobre os coletores, como indica o versículo. Peguem a mim uma contribuição. Né? Então a madeira ela foi comprada localmente, né? Então ela foi ali no próprio Egito, ok? Quando é dito a alguém que simplesmente pegue algo de outro indivíduo, é óbvio que nós estamos falando de algo que já se encontra na posse daquele indivíduo. Então, pegue para mim, né? Então, significa que isso já me pertence. Assim, quando a Torá diz, peguem a mim uma contribuição, parece que nós estamos falando sobre a coleta. Peguem de algo que já está lá. Isso levou Rashi a concluir que os judeus deveriam já ter, na ocasião, a madeira de acácia em sua posse. Então, por isso, né, a madeira de acácia ela é também chamada madeira
árvore da esperança, né? A madeira de acácia, ok? Então, doar materiais específicos para o tabernáculo, é possível exigir que os judeus deem algo que ainda não é deles, né? Assim como uma pessoa adquire um Sefer Torá, um rolo de Torá, para doá-lo a uma sinagoga. Porém, nos é dito, peguem um Sefer Torá daquele lugar para a sinagoga. É óbvio que nós estamos falando de um Sefer, um livro, ou um rolo de Torá, que já se encontra em determinado local. Então, para explicar como os judeus já tinham madeira de acácia sobre sua posse, tornando possível que pegassem deles. Então, Rashi citou o Midrash, né, que ensinou o Rabi Tanhuman, né, que fala exatamente essa questão. É que Yaakov Avinu, ele levou mudas de acácia para o Egito, certo? E então ali plantou na terra de Goshen as mudas de acácia, e quando saíram dali eles levaram a madeira, uma grande porcentagem de madeira de acácia levaram com eles para a terra prometida. Então quando veio a ordem de peguem para mim madeira de acácia, porque eles já tinham posse dessa madeira que estavam levando juntamente consigo para a terra prometida, ok? Dentro desse nível aqui, o que os nossos mestres trazem para nós, né, segundo os ensinamentos racídicos, as contribuições feitas para o tabernáculo têm duas dimensões. As duas dimensões são o ato de doar e o ato de coleta. O que significa isso? O ato de doar, que remove a contribuição da posse privada do dono do aspecto mundano. E o ato de coleta, que eleva a contribuição para que se torne propriedade do tabernáculo. Ou seja, o ato de doar, então, remove a contribuição da posse privada do dono do aspecto mundano. Ou seja, toda doação que o ser humano faz é dentro do campo mundano. No campo mundano não profano. No campo mundano que é o mundo físico, o mundo material. Então a fisicalidade e a materialidade das contribuições, ela é tirada do mundo, né? Seja qual for o tipo de doação que foi feita. Entendeu? Como nós vimos aqui, ouro, prata, bronze, depois lã, madeira de acácia, etc. Então, tudo aquilo que pertence a você e você vai dedicar através de uma contribuição à obra de Hashem, então ela é tirada da posse do dono, né, dentro do seu aspecto mundano. Ou seja, tira da sua posse, né? Ele conquistou através da materialidade, da fisicalidade do mundo, certo? Por isso que fala mundano. E aí o segundo ato qual que é? O ato da coleta, que eleva a contribuição para que se torne propriedade do tabernáculo. Ou seja, nós tiramos as doações do mundo físico, do mundo material, portanto mundano, e nós o elevamos naquilo que nós dedicamos na obra de Hashem. Então é elevado, então ele deixa de ser mundano, ele se torna mais espiritual, se torna celeste. E aí é onde que tem a avaliação de Hashem. Aquele que o faz com amor, voluntariamente, com alegria, né? Então ele está sendo abençoado nesse sentido. Isso representa, dentro desse aspecto, isso representa dois modos de serviço divino. Primeiro, abster-se do mal, e o segundo, fazer o bem. O primeiro, abster-se do mal, através do qual uma pessoa remove seus hábitos e ações indesejáveis. Então vejam bem a conexão do ato de doar com abster-se do mal. Isso está conectado com remover hábitos e ações indesejáveis. Ou seja, hábitos e ações indesejáveis. Uma pessoa, por exemplo, ela não quer contribuir. Ela fala assim, não, primeiro eu, primeiro a minha família, primeiro os meus negócios, primeiro tudo que for pertencente a mim. Depois
Se sobrar alguma coisa, aí eu vou pensar se eu vou fazer doação ou não. Então, abster-se do mal é remover maus hábitos. É remover realmente ações indesejáveis. Porque a tua alma divina, ela quer que você faça aquilo que é agradável a Hashem e agradável à obra de Hashem. Mas a sua alma animal, ela diz não. E elas ficam brigando. E aí, se você, como diz o outro, se você é mão de vaca, seja qual for o tipo da sua doação, né? Você é mão de vaca, tem medo de abrir a mão que um escorpião vai morder, vai picar, etc e tal, né? Então você tem maus hábitos e ações indesejáveis. E você precisa remover. Você é o grande beneficiário. O segundo aspecto, fazer o bem, através do que a pessoa eleva este mundo até a perfeição, para o qual ele foi originalmente planejado. Então, o segundo modo do serviço divino, primeiro você vai abster-se do mal, aquilo que é egoísmo, materialismo, aquilo que faz com que você seja prisioneiro da fisicalidade e da materialidade. Você se torna escravo daquilo, então você vai se tornar livre daquilo, ok? E o segundo, fazer o bem. O que é fazer o bem? Toda a contribuição que nós fazemos, nós estamos elevando a perfeição do mundo. Nós estamos dissipando trevas. Nós estamos estabelecendo luz divina, presença divina. Porque nós estamos aplicando naquilo que é divino. Então, o tabernáculo no deserto mostra para nós que a presença divina, ela não tem limites. Posteriormente vai para Jerusalém e ali Salomão constrói o primeiro templo. Mesmo construindo o primeiro templo em Jerusalém, não significa que Deus, entre aspas, ficou prisioneiro em Jerusalém. A presença divina, a partir de Jerusalém, se estendeu e se estende para os 4 cantos do planeta. Então, o tabernáculo no deserto significa que em qualquer lugar da face da terra é possível sim Deus morar conosco, ok? Então, na prática, o ato de doar não tinha de ser acompanhado de intenções santas, enquanto o ato de coleta tinha que ter intenções santas. Isso nos ensina que quando nos abstemos de fazer o mal, a pureza de nossas intenções a pureza de nossas intenções não são tão importantes. Mas quando nós fazemos boas ações e cumprimos mandamentos, fazendo assim uma casa para Deus neste mundo, intenções puras são de extrema importância. Então é isso que significa o ato de doar, o ato de coleta, o abster-se do mal e fazer o bem, sem sombra de dúvidas. Ok? Para finalizarmos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala assim: eles devem fazer para mim um santuário, assim poderei habitar no meio deles. Deus não vai habitar nele, e sim no meio deles. Deus nos ordenou construir um santuário para poder morar entre nós. Há 3 tipos de santuários incluídos nesse mandamento: o Mishkan físico, que os judeus construíram no deserto, o santuário interior e pessoal, cada um dentro de si, que cada um deve edificar em sua própria vida e no seu espaço de influência social, família, amigos, trabalho, etc. e tal. E por último, o mundo em geral, que devemos transformar numa moradia para Deus. Nos 3 casos, essa tarefa somente é possível porque simplesmente estamos revelando a natureza oculta e verdadeira da realidade, a presença divina, que há um só Deus, que é real e verdadeiro. O mundo e tudo que há nele existe unicamente graças à energia divina, que pulsa em seu interior, por isso fazer com que este seja o lugar onde a divindade se revele. Consiste simplesmente em remover as obstruções que ocultam essa realidade. Do mesmo modo, a essência de cada um de nós,
é a nossa alma divina e transformar nossas vidas no Mishkan, um tabernáculo interior. Para Deus é simplesmente permitir que nossa essência interior brilhe através da bagagem de excessos materiais que acumulamos ao longo de nossa viagem pela vida, certo? Ou seja, esse acúmulo significa em ter para poder compartilhar. Então, por isso, faça do seu ato de doação um ato divino, para que em tudo você seja agraciado, abençoado, e aquilo que você estiver realizando, o objetivo, ele vai ser alcançado e vai fazer com que a luz divina brilhe cada vez mais. Graças a Hashem, que nós podemos compreender de forma elevada e espiritual o entendimento da compreensão de terumá, a doação. Shabbat Shalom, aliás, Shalom Shalom, né? E que nós possamos nos ver no próximo shiur. Bons estudos!